Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando uma edição da Gourmets na TV, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Nas plataformas todas que vocês queiram acessar, nós temos no mundo a possibilidade de você ser nosso espectador. Esse programa que começou no primeiro dia da RDC TV e continua firme diariamente, ao vivo, tratando basicamente de gastronomia. Quando a gente diz que nós tratamos de gastronomia, esse livro, eu vou repetir para ti e para o espectador o que eu digo todos os dias. Nós não somos um programa de receita, apesar das receitas que vocês fazem, nossos convidados, e até eu de vez em quando, são copiadas, são exercitadas, né? Agora mesmo, aqui na entrada da RDC, a nossa vizinha, que desde o primeiro dia ela assiste o programa e que eu tenho convidado para vir, é uma cozinheira de mão cheia, ela me disse: o que nós vamos ter hoje? Estou anotando as receitas, então a gente se dá conta, né? E assim por diante. E as dicas que a gente dá e que os nossos convidados dão são importantes para efeito de se formar sempre o conceito de gastronomia como um todo, e não só que a receita é a coisa, vamos dizer assim, mais importante. A receita é importante, né? Mas hoje em dia, com as plataformas, com a virtualidade do mundo, né? As receitas a gente pode ouvir, puxar um negócio, trazer daqui e a gente pode copiar, né? Então a receita muitas vezes ela se torna, vamos dizer assim, um complemento da tua atividade, por exemplo, né? É verdade, e por isso que eu fico insistindo com essa máxima de que não somos um programa de receita, como nós temos muitos programas de muita qualidade hoje em dia. Nós estamos em quase todos os canais abertos e fechados. Tem um programa de gastronomia aqui mesmo na RDC. Nós temos mais 2 programas tratando das mais diversas formas, mas também em gastronomia, né? Sim, com as receitas certeza. como base, mais gastronomia. Bom, eu também insisto com vocês, tenho falado sempre bastante nesse primeiro bloco, com esse mês que é o Outubro Rosa, esse Dolman aqui é homenagem e referência ao Outubro Rosa, à prevenção do câncer de mama, que é um case hoje mundial e que nós aqui no Rio Grande do Sul, graças ao pioneirismo da doutora Mayra Calef do IMAMA, nós tivemos o recrudescimento ano a ano das parcerias com relação ao Outubro Rosa. Hoje os hospitais estão engajados, a classe médica está engajada, a sociedade está engajada, as voluntárias estão engajadas, e isso é muito gratificante, né? Sim, com certeza. É bom. Nós mesmos aqui de culinária, esse Dolman tem uma razão de ser. O Pipe da Mota, que em determinado tempo foi um gourmet da primeira qualidade, foi apresentador inclusive do programa, em uma determinada época ele foi o coordenador do jantar anual do E-Chefs, que nós fazemos com os chefes de cozinha todos os anos, para 1.000 pessoas lá no União. E o Pipe instituiu esse Dolman Rosa, Claro. que eu venho usando todos os anos, assim por diante. Os mais antigos nós temos, e eu acho que eu tenho recebido na rua e até por WhatsApp uma referência com relação ao Dolman Rosa desse mês legal. aqui. Legal, né? Eu queria ter um também. Eu quase vim com a minha faixinha cor-de-rosa, Ah, mas daí... seria legal. mas ela tava... Tá bem. Bom, mas de qualquer maneira nós estamos aqui com o nosso programa, feitas essas considerações que eu vou fazer todos os dias até no final do mês, e depois vou continuar também, claro, né? Mas nós temos aqui a nossa convidada é a Pietra, né? Que ela é titular do Pimentas Cuisine, né? Que é jovem, e eu tenho muita satisfação. Hoje, Pietra, eu fiz um texto aqui para a televisão que me pediram, e eu fiz referência aos nossos convidados aqui, que eu tenho sempre dito assim, chefes renomados, vamos dizer assim, chefes de informação, né? E a nova geração. Tu realmente está na nova geração pela tua juventude, mas eu sei que tu tem experiência de bastante tempo já, né? Eu gosto de dizer que eu sou professora muito mais do que... Eu sou uma chefe professora. Tá eu bom. gosto muito de ensinar, eu dou aula já há 10 anos, há 3 anos eu dou aula de gastronomia. Tu dá aula de?
Gastronomia e dou aula de inglês também. De inglês, E me diz uma coisa, a gastronomia tu dá aula particular ou as aulas são em cursos formais ainda? Conta para o espectador, conta para o espectador um pouco da tua vida, porque daí é o que mais o pessoal gosta de ouvir, para depois vão dizer assim, pô, essa guria aí é talentosa mesmo. Conta aí um pouco da tua vida para nós. Bom, então, eu comecei assim, desde pequeno, sempre gostei muito de cozinhar aquelas coisas. Primeira panelinha cor-de-rosa, ganhei com 5 anos, panela de verdade, né? E fiz meu primeiro arroz com 5 anos. E depois daquilo, sempre fui muito curiosa com a comida. Minha mãe sempre conta que eu adorava tocar nos ingredientes, ver como é que era, eu cheirava. Ela me dava a carne crua na mão e eu cheirava, tocava, via textura. Então, assim, cozinhar pra mim sempre foi uma grande paixão. Daí, quando eu cheguei mais perto de fazer vestibular, eu comecei a pensar, tá, e agora o que eu vou fazer? E uma das coisas que eu pensei foi engenharia de alimentos. Eu cheguei a fazer vestibular, passei, mas não cursei. E daí, a outra possibilidade que surgiu foi gastronomia. Eu queria muito fazer gastronomia, mas o meu pai, ele disse pra mim assim, ai, minha filha, eu não consigo te imaginar trancada numa cozinha, sabe? Parece que tu nasceu assim pra falar, pra, enfim, te comunicar. E eu acho que ele tinha muita razão, assim, tem hoje... mesmo, tem esse... hoje eu vejo que realmente trancada na cozinha não era uma possibilidade. E daí ele disse, quem sabe tu faz hotelaria, que tem toda a parte da gastronomia. Eu tive aulas de restaurante, de eventos, de administração, enfim, de culinária mesmo, aprendi muito. Mas também tem toda uma outra parte que vai te dar um background maior, um maior conhecimento sobre tudo. E daí eu fiz hotelaria, só que eu falo inglês e falava francês também, italiano, e eu não conseguia emprego em cozinha. Eles me queriam na recepção, na frente, para conversar com os hóspedes. Claro. E o que aconteceu? Me desgostei. É natural isso. Me desgostei da hotelaria naquela época. Mas continuei com aquela coisa pela gastronomia. Só que eu resolvi também estudar letras, porque eu gostava muito de línguas. E daí eu comecei a estudar letras, comecei a dar aula de inglês e fui morar na Austrália, fazer um intercâmbio. Lá na Austrália eu trabalhei em vários restaurantes. E aquela coisa pela gastronomia seguia ali muito forte, mas a princípio ainda estava em segundo plano, né? Eu fui em 2012, também criei um blog, desde lá então tem um blog de gastronomia que eu coloco receitas, enfim. Voltei para o Brasil, terminei a letras, já tinha terminado a hotelaria, fiz mestrado em letras. E daí o meu professor de mestrado, um dia eu estava conversando com ele, ele disse, e agora, tu quer dar aula numa faculdade? Eu disse, só se for de gastronomia. E assim começou, então, a minha migração para as aulas de gastronomia. Perfeito. Que bom, né? Bom, e a partir daí, além de dar aulas, tu resolveste desenvolver profissionalmente a culinária também, né? Exatamente. A gastronomia, eu fiz vários cursos, fiz cursos profissionalizantes na área e cursos mais curtinhos também. E daí eu comecei a fazer pequenos eventos e também a dar aula de gastronomia para pequenos grupos, ou então eu vou em algum lugar, ou até aula particular. Então, por exemplo, se a pessoa quiser vir na minha casa, ou então eu ir na casa da pessoa e montar um cardápio, eu cozinho, eu faço com eles, ensino tudo. É interessante, hoje tem um campo muito grande, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade trabalhando, os casais trabalhando, ou as pessoas mesmo que vivem sozinhas, que estão trabalhando, né? Ou que têm família, mas os filhos estão no colégio. Não se tem mais hoje, como se tinha anteriormente, uma funcionária, uma empregada em casa. Hoje é mais difícil. Elas são todas elas, as secretárias nossas em casa são do dia a dia, né? São do dia do turno, né? E assim por diante. Então é difícil realmente a família ou a casa ter, vamos dizer assim, a sua liberdade. Não tem mais a dona de casa, né? Com certeza não tem mais. Por essa razão, a dona de casa ou o dono da casa, dona de casa ou o dono da casa, ou ambos, né, precisam da contribuição. E se gostam de boa comida, de boa culinária, nada mais do que de trazer uma professora ou uma expert para montar a sua atividade. Isso é muito bom, né? É muito interessante porque às vezes as pessoas, elas tem um campo bom para isso, né? Elas têm vontade de cozinhar, mas elas não tiveram na casa delas alguém que cozinhasse. A gente já tem uma geração de pessoas que
cresceram com as mães e os pais não cozinhando. Não cozinhando. Que é uma coisa que nos parece assim distante, mas não, já existe um público adulto que não aprendeu a cozinhar. Sem dúvida, eu tenho um exemplo, eu cozinho desde criança, um dia eu já ando recordando, quase no espírito, qual foi o primeiro dia que eu já cheguei lá, quase, eu acho que eu não tinha nem nascido ainda, estava na barriga. Bom, mas de qualquer maneira, eu fico impressionado, eu tenho exemplo agora de várias confrarias que eu participo, por exemplo, eu sempre dou exemplo do União Cooks, que tem cursos regulares para novos e avançados, inclusive hoje com as mulheres, amanhã até vou fazer referência a isso, né? Mas tem o curso avançado das mulheres, mas a questão é o seguinte, eu vejo as pessoas com sua idade, 30, 40 anos, né, que não conhecem nada de culinária e gostam. Exatamente, né? gostam. Isso que é surpreendente, né? Algumas dessas pessoas, lá pelas tantas, elas pegam o gosto, já estão com a vida um pouco mais organizada, ou bem organizada, começam a se dedicar como se aquilo fosse que aquilo seja a coisa mais gratificante, e realmente muitas vezes né? Porque a gente se realiza muito cozinhando, ter prazer, além de dar aula, além de fazer isso, o prazer é muito bom, né? Eu gosto sempre de falar que cozinhar tem muito a ver com memória, né? Então, assim, toda vez que a gente cozinha, a gente está em busca de alguma memória. A gente traz aquela memória. Então... Olha aqui, olha a Pietra trabalhando. Esse aí é um curso de risotos que eu dei. Perfeito. Então eu vou fazendo os risotos na hora, as pessoas vão observando e eu estava montando. Tá certo. Aqui é um curso de Halloween, de comida de Halloween que eu fiz para criancinhas. Tá próximo, tá chegando. Aqui é uma cooking class que eu fiz numa escola de inglês, então. Perfeito. Eram uns biscoitinhos de espinafre. Tá ótimo. E aqui, então, é uma das tábuas que eu fiz em um dos eventos. Eu monto as tábuas, faço os canapés, faço quiches também, faço os pães. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom. Com isso, nós estamos tendo os exemplos. Aí na minha própria casa, recebendo as pessoas. Da atividade da Pietra, né? Que está nos trazendo esses flagrantes do seu dia a dia, da sua vida, né? Que depois vocês vão ter o exemplo em seguida nos próximos blocos aqui do nosso Gourmet na TV. Gente, essa simpatia da Pietra vai continuar em seguida quando voltarmos com o Gourmet na TV. Até já. Pessoal, nós estamos voltando com o Gourmet da TV, chancela de Assuntos Supermercados, a economia se faz com qualidade, e de Uzi, vamos com sedes ao pote, ou aos potes da Uzi. Nós temos no nosso programa, como nós vimos no primeiro bloco, a Pietra do Pimentas Cuisine, né? Pietra, que é essa simpatia que nos mostrou, vocês viram os flagrantes dela trabalhando na sua casa e na casa e dando cursos aí, ela professora, vamos dizer assim, multiprofessora, que além do curso de letras e das línguas, ela hoje é professora na área da gastronomia, graças a Deus, né? Nós temos ganhos com isso. Bom, Pietra, a bola está contigo. Tá? Tá aqui uma aguinha para nós bebermos, tá aqui, não tem problema nenhum. O espectador está tá curioso para ver uma cestinha recheada com ragu e abacaxi. Conta o teu ragu, conta como é que tu faz. Vamos lá, Pietra. Bom, então, essa é uma receita que eu criei quando eu estava na praia. Com os ingredientes que tinha lá, porque eu veranei numa praia bem pequenininha, que é Rui Teixeira. Rui Teixeira não é tão pequenininho assim. Mas é bem difícil o supermercado lá, então tinha que ser com as coisas que tinha. Eu precisava fazer uma receita diferente para colocar no meu blog. E daí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Daí eu queria me deu a vontade de fazer um ragu, daí eu fui no super, só tinha filé de porco. Nem se faz, eu acho, na pressão filé, né? Não é o que se usa normalmente. Mas tu tinha panela de pressão. Mas eu tinha panela de pressão. Não, a minha casa tinha as coisas assim, é um fogãozinho velhinho, mas que funciona. E daí eu fui montando a receita assim, tendo como referência um ragu, né, que em teoria eu utilizaria 2 carnes, mas apenas com as coisas que eu tinha naquele momento e ficou bom. Então, que é muito bom a gente pegar, porque abre a geladeira, ou abre o armário, ou vê na dispensa que tem, vamos em frente, né?
Bom, vamos lá. Então, eu peguei aqui 400 gramas de filé de porco, tá? Sim. Cortei em pedaços, assim, não precisa ser... E o nosso porco hoje é tão bom, esse porco carne, esse porco carne é bom, né? Que coisa. Eu adoro. Eu também. Eu adoro também. porco. Tenho comido bastante porco. Eu também. E daí eu vou temperar ele com sal e com pimenta. Certo. Sal e pimenta do reino. Vou pegar aqui a pimentinha. A gosto, né, pessoal? Eu sei que as pessoas morrem de raiva quando a gente fala a gosto, mas é que é realmente a gosto. Tem que ser a gosto, a gosto é a gosto. Porque, por exemplo, se eu vou cozinhar pra minha irmã... O meu gosto seria mais que isso, por pois exemplo, né? E o gosto da minha irmã não iria nada e iria mais sal. Então, assim, é ao gosto. Esse eu tô fazendo pro meu gosto. Perfeito. E a gente vai colocar, então, uma cerveja preta, tá? Eu tô usando uma cerveja Mouse Beer, mas pode ser qualquer cerveja. Certo. Preta. Que é bom. Que é bom. É uma dos líquidos que mais se dão bem com o porco. É verdade. E eu vou colocar, então, cerveja. alecrim seco. Ele é um alecrim, então, já sequinho. Eu comprei ele já seco. Eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Tá? Pode ser natural se tiver também. Pode ser natural, Eu normalmente uso o seco. Perfeito. Tá? E daí eu dou uma misturadinha aqui. E isso aqui vai ficar de molho por mais ou menos umas 4 horas, tá? Perfeito. Então, eu já trouxe um que eu tinha deixado Perfeito. Em casa de molho. Perfeito. E ela vai adquirindo essa... Não deu. Deu. E vai adquirindo essa tonalidade aqui, o normal, a cerveja dá essa tonalidade. A né? cerveja, então, vai deixando ela um pouquinho mais escurinha, então. E daí... Porque é uma cerveja escura, né? Então, naturalmente, Perfeito. ela vai ficar mais escura. Com o tempo da marinada, Com né? o tempo da marinada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aquecer uma panela aqui. É a panela de pressão, porque eu vou botar essa carne na panela de pressão. Não, hoje tá? o Beto hoje não consegue. A panela de pressão só consegue botar colocada, porque depois Assim? ela está fechada. Da panela de pressão, panela de pressão. Vamos Mas lá. é que tem que ser na panela de Tem pressão, que ser. né? A Que eu vou receita fazer. é assim? Bom, então eu vou colocar um óleo, pode ser óleo de oliva ou pode ser outro tipo de óleo, e eu vou só selar essa carne. O importante, então, é selar bem de todos os lados. Tá? Eu vou reservar esse caldo, eu vou usar ele. Reserva o caldo. Reserva o caldo. Perfeito. Então, quer que eu vire aqui? Ó. Então, eu vou selar essa carne, tá? Demora um pouquinho para selar. E daí, a ideia é selar de todos os lados. Depois que eu selar ela de todos os lados, eu vou retirar ela. E daí sim eu vou fritar o meu molho. Que vai ser com cebola, com alho. Ah, desculpa, o alho ia na marinada, ó. Já esqueci. Volta ali. Tinha um alho, então, que entrava na marinada lá do porco. Vou pegar minha marinada aqui e vou pôr. Então, isso aqui vai junto aqui na marinada. Eu, no final do programa, já vou mostrar pro pessoal que a marinada eu vou deixar aqui. Vamos ver como ela já vai estar mudando de cor. Já vai ter mudado de cor, com meia certeza. hora ela muda de cor, sem dúvida. Sem dúvida. Então, ó, deu uma mudada de cor aqui no porco. Eu já vou virar ele. Selar antes de pressionar. Antes de pressionar, então, vou selar ele de todos os lados. Perfeito. E eu vou tirar da panela, porque eu não quero que queime também, tá. né? Pra depois fritar, então, a minha cebola, a cenoura e depois colocar o molho já pronto. Esse molho que eu tenho aqui, ele é um molho pronto, tá? Porque era o que tinha, assim, meio difícil conseguir tomate lá. Sim. Não é pequena a praia, mas é pequena, tá? Dependendo do dia da semana e era ano novo. Então tu pensa, todas as pessoas... Terminou tudo. Tinha acabado tudo. É. Eu cheguei, eu me lembro que eu fiquei acho que uma meia hora na fila do açougue. E eu queria um pernil, tá? A minha ideia era um pernil. Não tinha pernil. Já tinha terminado, claro. Já tinha terminado. E o cara, não, mas leva o filezinho, vai ficar bom. Eu falei, então tá, né? Vou levar, porque também não tinha... É o que tem. Não tinha outro lugar pra ir. Bom, então, ó, eu vou deixar aqui separadinho. A nossa carne selada. E eu vou entrar ali com a cebola. Certo. Pra dar uma fritadinha aqui nesta.
O cheirinho aqui já tá ótimo, já tá gente. ótimo, né? Se vocês sentissem... Tinha mais óleo ali, mais azeite ali embaixo, não vi se... Então... Já muda de cor automaticamente. Automaticamente não, instantaneamente. Por quê? Porque a panela tá suja, sabe? Tem aquele ditado que diz que panela velha que faz comida boa. Porque antigamente nas panelas de ferro as pessoas não lavavam, né? Daí ficava sempre um restinho de comida. Sempre, né? Sempre tinha um restinho de comida, né? É verdade. Então esse restinho do porco, que não tá sujo, né, gente? É o temperinho do porco. Ele já está dando uma cor. Perfeito. Tá, e eu vou colocar já então a minha cenoura. Cenoura que tá crua. Que tá crua, é. A cenoura crua. Ó. Então olha ali, ó, como tá dourado já, gente. Fica muito bonito. É. Eu adoro esse prato. O cheirinho de uma cebolinha dourando e a gente já tá sentindo um docinho por causa da cenoura. Da cenoura e por causa da Mausibir também, sim, né? da mouse, claro, sem dúvida, né? Então, deixar dar uma fritadinha aqui para depois colocar o molho de tomate. Quando a gente usa molho de tomate pronto, assim, é sempre bom dar uma fritada nele, né? Para tirar um pouquinho daquele gosto mais industrial. Mais industrial, exatamente. Deixa eu ver se tá tudo certo. Eu sempre digo, Pietra, que a gente aqui cozinhando, e tu também, eu tenho certeza, a gente tem que usar sempre os produtos, vamos dizer assim, naturais, que a gente faz, Sim. a gente elabora. O tomate que tu procuraste que não encontraste. Exatamente. Né? Bom, mas então eu sempre condeno, porque nós não podemos fazer a comida, os ingredientes industrializados e os produtos industrializados sempre. Ah, né? exatamente. O exemplo mais banal que eu dou, talvez seja o tomate, mas o mais banal é o seguinte, é comprar pizza pronta. Não pode viver de pizza pronta, né? Sim. Não é verdade? É verdade, é verdade. Não dá pra viver de pizza pronta. Mas em caso de emergência, claro. Todos os outros ingredientes são naturais, né? Claro, tem então, dúvida. Então, não tem porquê. Ser radical nunca é bom, né? Também é claro. Então, agora eu já vou colocar o molho. Mas muito bacana que ela disse, ser radical nunca é bom. Eu acho ótimo essa... Mas é verdade, E é né? verdade, eu não faço isso, não faço... Eu tenho a minha filha mais Daí jovem... não ia fazer um ragu porque não tinha tomate. Deixa eu te contar, vou contar para tipos de espectadores, já falei várias vezes nela. Minha filha é mais jovem, a Fernanda, pela Sandra, eu não tenho nenhuma restrição gastronômica nem culinária, né? A minha filha é mais jovem, ela de uma hora para outra começou a se transformar. Ela hoje é professora de inglês, inclusive, né? Ela formada. Ela começou a se transformar em vegetariana. Sim. Né? E foi indo. Né? Claro. Mas ela não chegou a ficar vegana, ela ficou vegetariana, e chegou a um ponto que deixou de comer até peixe e frango. Sim. Tá? Bom, daqui a pouco ela agora, de 2 a 3 meses para cá, ela me disse, olha pai, eu estou voltando a comer o peixe toda uma vez por semana, mais um frango. Quer dizer, a gente não adianta radicalizar, né? Não adianta. Eu estou dando o exemplo da Fernanda, que é para a gente ver que em casa, todos os dias, os exemplos também, também não adianta forçar, né? Também não adianta. Olha quem não vai comer aquelas coisas, não pode fazer isso. Na minha casa, muitas vezes eu faço molho de tomate, congelo vários potinhos e deixo ali pronto. Mas como nessa receita, a primeira vez que eu fiz com o molho já pronto, eu não gosto de mudar. Mantivesse a receita. Então, assim, começou a borbulhar, eu já posso colocar o restante dos ingredientes. Sim. Eu vou colocar, 2 pedaços, assim, da ponta do alho poró, tá? Perfeito. Só vou tocar aqui dentro. A rama do alho poró. Vou colocar aqui de volta o Mas meu para gosto, né, Pietra? porco, para dar um gostinho, aí depois eu vou tirar. Vou colocar o meu porquinho e vou colocar, então, de volta a cerveja. Tá? Temperada. Temperada, tá? Com que todos... é o que vai nos dar aquela cor no ragu. Exatamente, ó. E daí eu tenho que só dar uma olhadinha. Tem água suficiente ou preciso colocar um pouquinho mais? Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de água só para cobrir um pouco. Vamos fazer aqui no teu próprio... Isso, pode ser no meu próprio pote mesmo. E vou fechar e deixar pegar pressão, tá? Então esse aqui vai ficar nos... Tá bem assim? Tá bom. Vai ficar fazendo barulho durante o programa. Não tem importância. Panela de pressão. Tá? Então, vou dar uma mexida. Eu vou colocar um pouquinho mais de sal aqui, nesse momento, porque eu já coloquei outros ingredientes, né? Tá. Um pouquinho mais.
E fechando a panela. Quanto tempo de pressão? Depois que pega a pressão, uma meia hora. Meia hora? Que é mais para desmanchar, pegar gosto, né? Porque certo. o filé de porco, ele não precisaria ficar tanto tempo na pressão, né? Certo. É mais realmente para pegar o sabor. Porque o ragu, em teoria, é um molho que é cozido lentamente, que tem que ficar bastante tempo, né, cozinhando. Sim. Então, esse aqui é um ragu falso. Tá certo. Assim. Bom, pessoal, com essa primeira etapa da nossa da Pietra hoje, com o seu ragu, né, que ela vai depois, vocês vão ver a continuidade, vai ficar ótimo aqui no programa. Nós vamos fazer um break, voltamos em seguida com Gourmet na TV. Estamos voltando com Gourmet na TV, canal 24 e canal 524 da NET, RDC TV, patrocínio de Gourmet, de Assum Supermercado e de Uzi. Hoje com a Pietra. Qual é o teu sobrenome, Pietra? Pietra Acunha. Cunha? Pereira. Acunha Pereira. Acunha Pereira. É. A Pietra, essa simpatia que essa professora de gastronomia e de línguas aqui de Porto Alegre está nos fazendo o seu ragu, que ela vai continuar. Nós estamos com o nosso suíno ali na panela de pressão, né? E com isso está aí a panela bonitinha, não começou a pressionar ainda, mas ela vai continuar com a receita. Vamos lá. Vamos fazer a cestinha, né? Sim, a gente vai fazer a cestinha. Essa cestinha aqui eu uso com massinha pronta de pastel, então é bem fácil. Bem fácil. Porque quando eu estava escolhendo a receita, uma amiga minha me disse... Eu vou recordar para o pessoal que pegou agora. A Pietra estava em Arroio Teixeira, no primeiro dia do ano, querendo fazer uma receita. O suíno, o supermercado já não tinha mais nada, porque você sabe que no primeiro dia, e daí ela montou essa receita toda aqui para nós. Então ela segue a risca aquela daquele dia. Exatamente, tem ela tá lá no meu blog também, se vocês quiserem ler, tem até um textinho sobre tudo. Enfim, então vou usar a massinha de tomate, a massinha de pastel, tá? Essas prontinhas mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou moldar ela ali na forminha, de forma que fique que nem uma florzinha, tá? Então eu dou uma coisinha assim e uma aqui na hora de entrar, ó. Puxadinha. Tá pegando aí aqui, bem, Beto? Puxadinha aqui. Quer que eu bote pra lá? Aqui, põe aqui que nós facilitamos aqui a vida do Beto, ó. Então, tá. E do espectador principalmente, né? Isso. Deixamos o nosso... Ó, começou a pressionar aqui, vai ficar... Aos pouquinhos, ó. Então é importante, ó, dar uma juntadinha aqui, uma juntadinha antes de colocar ali pra dentro, porque se a gente só coloca ali pra dentro depois pra fazer essas gominhas aí, é difícil. Eu te pergunto, eu acho maravilhosa essas formas de silicone, é que tu tá usando. Mas também pode ser normais, as individualizadas. Mas daí teria que untar, né? Untar, né? Essa aqui... Eu tô fazendo essa referência porque eu tô vendo que tu não tá untando, mas tô chamando atenção pela cor, muitas vezes o espectador pode não entender. Não conseguem ver, é verdade, mas essas formas são de silicone. Então, se não for de silicone, vocês, por favor, um azeitinho, uma manteiguinha para untar. Senão vai queimar, ó. É uma forminha molinha, tá? Uma forminha de silicone. Eu gosto de usar ela porque é mais fácil, claro, né? mas sem dúvida. Hoje em dia o mundo evoluiu, né? Aquele tapete de silicone, então, meu Deus, é minha paixão. Tem cada coisa. Mas sabe que eu tenho uma forma da minha mãe para fazer uma torta, que agora esses dias do Pipe da Mota, eu vi falando do Pipe da Mota, que é meu amigo, todo dia ele tá fazendo um livro em homenagem à mãe dele, ele convidou todos os amigos dele que cozinhavam. Nós vamos fazer um programa especial sobre esse livro, quando estiver pronto com o Pipe. Né? E o Pipe, ele convidou os amigos, para cada um, para que aceitasse o desafio, fazer uma receita que lembrasse a mãe. Ah, que legal. E eu fui resgatar uma receita que a minha mãe fazia, que é uma torta de morango com gelatina, com uma massa toda especial, é um pouco diferente, né? Baunilha na massa, só. A gente me recordava, a minha irmã mais velha que sugeriu. E depois eu disse, mas é a forma que a mãe fazia, era uma forma das antigas, uma forma baixinha, furada num queijo. Né? Sim, a minha irmã resgatou. Eu disse, pô, agora não posso fazer com silicone. Eu tenho as formas de silicone. Porque não fica igual daí também, né? Claro que não, né? Não vai ficar com o mesmo gosto. Essa tu faz a forma, tu faz ao contrário, para fazer a forma que ela fazia. Ah, entendi. Mas de qualquer maneira, não deu para ser de silicone, que eu queria fazer de silicone. A minha irmã disse, não pode. Não vai dar certo. Vai dar certo.
Ó, tô quase terminando então aqui de colocar. É bom, né, cozinhar o que a mãe... É claro. O que a mãe, uma lembrança da mãe, eu nem sei qual seria o prato que eu faria. Mas eu também, mas eu fiquei em dúvida. Eu me recordava de algumas coisas, minha mãe fazia muito bem, eu aprendi muito com ela sobre comida árabe, né? Coisa nós boa. somos de família libanesa, aprendi Sim. muito. Mas eu tenho algumas recordações, mas eu tenho mais recordação na comida árabe que eu faço muito, aí me pedem para fazer, né? E eu vou fazendo, mas não era, eu tinha 2 ou 3 pratos que eu me lembrava que ela servia para nós, assim, pratos que são simples hoje, tabule, mijada, essas coisas, mas não era referência, porque não são coisas especiais, eram gostosas, né? Claro. Mas eu liguei para minha irmã, para a Bia, disse, o que tu acha, Bia, que a gente possa me recordar da mãe? Que ela era uma excelente cozinheira, nos ensinou muito, né? Eu, inclusive. E ela disse, a torta de morango, tu vê. Sim. Lembrando, a gente tem, né? Eu tava preparando, assim, as receitas e pensando hoje o que eu ia falar aqui pra vocês. E eu comecei a me lembrar enquanto cada pessoa faz parte da minha vida e da minha referência de comida. Mesmo a minha avó falecida, minha avó paterna, que nunca me ensinou a cozinhar, ela me ensinou uma coisa. Ela não me ensinou, quem me ensinou foi a minha mãe, mas aprendeu com ela. Então, assim, o que a gente aprende, a nossa memória da cozinha vai muito além da gente e do que a gente viveu, sabe? E isso é muito legal. Quando eu tava cortando o alho antes, eu me lembrei que meu avô me ensinou a descascar o alho, sabe? Então, assim, cada coisinha vem, né? É impressionante. Eu falei agora há pouco no Pipe, o Pipe já cozinhamos inúmeras vezes juntos ou não, mas as manias que ele tem, as manias que eu tenho, algumas delas eu já peguei, né? Claro. Então a gente vai... Posso colocar então ali? Pode. Ó, então a gente vai levar ela para assar mais ou menos uns 10, 15, 20 minutos a 220 graus. Tem que ficar douradinha, tá? A gente só quer que fique douradinha. Então vou levar ali, vou colocar no forno. Tá indo sentar ali, o forno tá quente, não tem problema nenhum. Esse programa tá muito agradável, o nosso programa com a Pietra, né? A Pietra vocês encontram a Pietra no Instagram dela, Pietra Cuisine. Pimentas Cuisine. Pimenta Cuisine, né? Tu tem também telefone, essa coisa toda? Tenho. Dá um telefone para nós aí. Tá. Aqui o programa não é um programa, o convite é nosso, também a informação é nossa. Claro. Pode dar o telefone, tem então problema. Meu telefone para contato, caso alguém queira fazer algum curso, uma aula particular, é 98304 9970. Então 51, né? O DDD. Muito 9970. Olha, já fiz o chefe com o chefe Pietra, todos maravilhosos. Fiz a caravelia, tá aí. Isso mesmo, a Carla fez já alguns cursos comigo. Tu vê, com uma referência ficou. Aí, a panela de pressão aqui tá maravilhosa. Agora foi, né? Então, mais uma vez. E a Maria Adelide falou, os relacionamentos da gente, as pessoas começam a assistir nas redes, o programa, e a gente tem essa delícia de ver os amigos depois falando. Exatamente, ver as pessoas, então, comentando. Eu postei lá no meu Facebook também, então pessoas que me seguem lá conseguiram ver. Então, podemos passar para a próxima parte? Vamos, claro, vamos. Tá, Temos tempo aí, Beto. Tudo bem, temos tempo, por exemplo, nós estamos no terceiro bloco já, né? Não, segundo. Terceiro bloco, segundo bloco de cozinha. É verdade. Tá, vamos lá. Então, a cestinha eu vou rechear com o porco e cobrir com um abacaxi caramelizado, tá? Eu vou mostrar pra vocês, então, como é que eu cortei esse abacaxi. Eu fui, tirando as laterais, porque eu quero usar o meiozinho dele pra outra coisa, tá? Então, tiro aqui as laterais dele. Eu vou fazer depois um formatinho de flor com o meio, que vocês não precisam fazer, tá? É só uma firulinha, né? Pra ficar mais... Pra decoração. Pra decoração, mas quem não quiser decorar, na hora de cortar, é bom que seja pequenininho, né? Certo. Porque a gente vai colocar na cestinha, então idealmente tem que ser pequenininho, tá? Esse abacaxi a gente vai caramelizar. Eu quero chamar a atenção pro nosso espectador que esse chiado é da panela de pressão que vocês estão vendo na tela ali, que ela está pressionando, ó. Vamos lá. Então eu vou pegar agora, o redondinho do meio, tá? Essa parte, aquela partezinha mais dura, que eu descobri depois de mais velha que algumas pessoas não comem. Eu sempre comi essa parte. Eu adoro isso. Eu como abacaxi e depois
tem várias pessoas que não comem. E eu vou, ó, eu peguei um cortador de florzinha. Ah, gente, é uma coisa, é uma firulinha mesmo, tá? Vocês não precisam fazer isso. E eu vou cortar aqui. Mas firula é bom, né? É bom. É uma receita simples, né? Ó. Então, só que depois não sai aqui de dentro. E daí eu trouxe um hashi pra tirar. Tem que ser... Olha só como fica bonitinho. Eu acho que fica assim muito bonitinho, ó. Bem pequenininho. Ah, que legal. É. Ah, fica bem mesmo. Fica um amor, né? Aqui é tão fácil ter essa... É uma coisinha fácil de comprar. Qualquer casa do ramo aí de... Qualquer casa do ramo consegue comprar. Então, eu vou cortar ali mais um pedacinho. Já tem. Então, vou passar. Só vou fazer uma experiência aqui, ó. Faz. Ó. Vê. Isso. Gostei? Gostou? Gostei, ó. Daí agora tu pode tirar daqui, ó, que ele vai sair junto, vai sair junto, é. Ó, tem que dar uma pressionada. Ih, não saiu. Tá aqui, ó. Pronto. Isso. Ó. Isso aí. Craque. Tá bom. Vamos lá, vamos continuar. Se não termina o programa, não terminou nossa receita. Então aqui agora eu vou fazer o meu abacaxi caramelizado. Tá? Eu vou ligar o fogo. Vamos lá. Isso. Vou ligar o fogo então e vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Preciso de mais uma colher para mexer. Você quer de sopa? Vamos lá. Sopa. Não precisa ser de sopa, uma colher. Pode ser aquela ali, mas não vai arranhar? Não? Pode ir, vai, filho. Pode vir aqui. Mexe comigo. Ó. Ah, tá. Isso aí. Essa mesmo que eu queria, tá? E eu vou aquecer até isso aqui derreter. Tá? Tem 2 colheres de sopa. Se vocês quiserem fazer maior quantidade de abacaxi, vocês podem fazer daí maior quantidade de açúcar também. Eu vou fazer um caramelo com ele. A ideia é mais o sabor e a cor do que a dureza em si, tá? Eu não quero que ele fique durinho. Eu só quero mesmo que ele mude de cor. Vai demorar um pouquinho ainda para aquecer a panela, depois que ela aquece. E derreter açúcar é sempre um perigo, né? Porque a gente não derrete quando vê queimou. Uma coisa impressionante isso. Ó, começou. Quando começa tem que ficar aqui, ó, 100% atento. Ontem não, foi segunda-feira, teve aqui a Marta Pedrizzi, que é uma chefe aí conhecida, fazendo um sanduíche daí do sanduíche voador. E a Marta fez uma cebola caramelizada e ela disse, não se assuste com açúcar, porque a cebola tem muita água. Então ela deixa, é diferente, não é o fato aqui. Ó, então aqui eu quero só mudar de cor, tá, gente? Eu não vou querer que ela Ficou legal, né? endureça. Ficou legal, ficou boa essa montagem. Nós estamos melhorando a nossa parte técnica. Como é que chama isso mesmo? Então, quase derretendo. Quando mudar de cor, vamos lá. É que eu vou colocar o abacaxi. O abacaxi, que eu já cortei, então. Certo. Já tá agora com o cheirinho, então. Pena que TV não tem cheiro ainda, né? Ainda. Eu acho que vai existir um dia essa tecnologia. Vai chegar o tempo. Vocês já fizeram cinema com cheiro muitas vezes? Cinema uma época quando era mudo, na década de 30 do século passado, eles faziam música. E eu vou colocar agora, ó, ele endurece, eu vou colocar um pouquinho de água, porque eu quero que esse caramelo pegue, então, em todo o abacaxi. Pode ser no mesmo potinho aqui, então. Pode. O abacaxi. Senão ele vai... Mas como eu disse, a minha ideia é que ele mude de cor, tá? Não é pra ele ficar em si caramelizado. O Wagner tá craque na mesa lá, fazendo esses nossos cortes aí, hein? Um dia ele vai... Como ele não gosta de comer essas coisas que a gente faz aqui, então a gente não precisa fazer muito puxar só o saco dele, mas a gente faz referência, né? Ó, então... Tá dando uma douradinha no meu abacaxi aqui. Olha ali os pedacinhos, as florzinhas perdidas no meio, né? Porque eu não consigo fazer florzinha com todos. Claro. Com a parte mais molinha é muito difícil. Né? É muito difícil fazer. Então, deixa aqui. E a nossa cestinha, será que deu? Como é que é isso? Deixa eu dar uma olhada.
Já tá adorando. Eu mexo aqui pra Já ti. deu uma douradinha, mas eu vou deixar um pouquinho mais. Bem pouquinho mais, tá? Tá. E eu tô mexendo aqui pra não ter problema. Tá. Esse aqui, ele... Depois que... Eu só preciso agora que aquela pedrinha ali derreta. Ela faz sempre isso, tá, pessoal? Não se assustem. Porque quando a gente joga o abacaxi, ele dá uma endurecida. Claro. Por isso que eu tenho que colocar essa aguinha. Então, eu nem sei se esse é o jeito certo de caramelizar abacaxi, porque eu fiz, como eu disse, eu fui inventando essa receita. Mas deu certo. Todas as partes, né? Eu fui inventando. E deu certo. E eu sabia caramelizar cebola. Então, talvez a ideia do abacaxi seja um pouco diferente, mas nunca aprendi isso em nenhum curso de gastronomia. Mas eu acho que tá certo, é por aí. É como nós conversamos no começo do programa, né, Pietra? A gente vai aprendendo, né? Sim, vai fazendo com certeza. Tudo é uma grande experiência. Tudo é uma grande experiência, é verdade. Bom, nós estamos encerrando esse bloco, nós temos que fazer o último bloco, mas agora eu vou fazer com que a Pietra pegue as forminhas. Ela trouxe o forno, forminhas prontas, elas estão prontas no nosso forno, então vai dar tempo para nós encerrarmos com glória o último bloco do nosso Gourmet na TV de hoje, com a Pietra Acunha. Exatamente. Voltamos em seguida, gente. Pessoal, nós estamos voltando para o nosso último bloco, é rápido, o nosso último bloco do Gourmet na TV. O abacaxi está caramelizado. O nosso porco está aqui, o Beto. Vamos mostrar o pronto nesse ponto como ficou. Ó, como ficou. Ele precisa ficar um pouquinho mais, Um pouquinho mais, uns 5 minutos, né? Para poder desmanchar mesmo, porque a ideia é que quando vocês abram a panela, ele já esteja se desmanchando. Tá certo. Então, o resultado final é este aqui. Exatamente. Mostra aqui pro Beto. Olha só como ele fica, essa cor maravilhosa, né? Ele fica mais escuro realmente por causa da cenoura, por causa do tomate e por causa também da cerveja. E agora a gente vai montar, então. Tá aqui as nossas forminhas que a gente deixou no forno, tá? Eu vou montar, é bem simples a montagem, então. Eu gosto de comer o ragu frio, tá, pessoal? Então... É ao gosto do freguês, né? É, ao gosto do freguês. Vou colocar aqui, então, E vou colocar minha florzinha, né? Claro, ó. A florzinha em cima, que é pra fazer a firulinha, né? Põe ali no prato, põe aqui no prato. Vou colocar no prato, então. E a gente vai montando, então. Vai montando. Todos eles. Se vocês quiserem trocar essa carne, eu não como porco, o que eu faço? Pode fazer com outra carne de panela. Faz exatamente a mesma coisa, mas usa uma carne de gado, tá? Com frango, também acho que dá, né? Mas aí não precisa pôr Não, dá pra pôr na pressão também, só coloca menos tempo, senão vai virar um nada, né? É claro. Usa um peitinho de frango, de repente, ou então uma coxa sobre coxa. Então dá pra variar bastante. Com a mesma cerveja, eu usaria a mesma cerveja. Eu só não sei se eu usaria com peixe essa receita, tá? Então, o que tu acha? Eu não usaria. Eu não usaria, Eu usaria cerveja, em vez de usar Malzibir, eu usaria uma cerveja mais forte, né, no meu gosto, né? Mas também não é o que resultaria na mudança da nossa receita. Exatamente. Então, cada um faz a seu gosto. Eu tô fazendo aqui também, ó. E eu vou fazer isso aqui. Põe ali no nosso... Vai colocando no nosso... Bem tranquilo de fazer. Eu segui a dica de uma amiga minha que disse: tem que fazer uma coisa que as pessoas consigam fazer em casa. Porque ninguém vai poder provar aí na hora, né? Então, como é que as pessoas vão saber se estava bom? Só se elas conseguirem fazer em casa. Então, por favor, faz uma coisa que dê pra fazer em casa. Então, tô seguindo aí a dica da minha amiga, tá? E fazendo uma coisa que eu tenho certeza que vocês conseguem fazer em casa, de repente até hoje, né? Até hoje. Chegando em casa, quem for gremista, por exemplo, quem vai ver, verdade. For gremista vai ver o jogo do Grêmio. Quem vai receber os amigos em casa, imagina, as pessoas chegam e já tem essa cestinha pronta. E depois, se o cara não gostar muito do Grêmio, vai poder ter tranquilidade para ir para a cozinha e não precisar secar. Verdade, também é uma boa opção. Coisa que eu vou fazer, não vou secar, então vou para a cozinha fazer alguma coisa, né?
Fazer uma comidinha bem boa pros amigos, né? Sem dúvida. Que gostam do time também, né? Claro. Eu acho que é uma boa. E também, esse porquinho, vocês podem fazer um sanduíche com ele. Bota num pão, assim, num baguete, coloca ele o fica porco, muito gostoso. uma maionese, e eu recomendo comer com rúcula, tá? Acho que fica muito bom um sanduichinho. Pietra, nós infelizmente vamos ter que encerrar o programa. Pena. Né? Passa Mas rápido. o Beto, passa muito rápido, a gente não se dá conta, né? Não. E nós conversamos bastante. O Beto vai mostrar ali, vai pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma prova. Nós não estamos fazendo uma prova definitiva. Eu sempre digo o seguinte: sem prova, nós não temos o espírito da gastronomia, o espírito de fazer. Então, aqui com a Pietra ao meu lado, eu vou provar. Se estiver ruim, eu digo pra ela de qualquer maneira. Pode falar se estiver ruim. Se estiver ruim é porque teu gosto não tá certo, né? Eu tenho certeza que tá bom. Tá bom? Pessoal, eu recomendo que vocês façam com carne suína e essa dica do filezinho, que é uma carne extremamente acessível a todos, fica maravilhosa. E o abacaxi é um tradicional aliado do porco e por essa razão ficou agradabilíssimo. A cerveja deu todo o toque de consistência no sua carne. Pessoal, nós estamos com a Pietra aqui, muito agradável o programa com ela. Adorei, né? Muito obrigada pelo convite. Tá certo. E tu estás a nossa convidada permanente aqui e vocês tenho certeza que tivemos um excelente Gourmet na TV hoje. Até amanhã, pessoal. Até, boa noite. Boa noite. Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.